mackenzista nato, daqueles de raiz, graduado e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É doutor também em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Possui ainda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie especialização em Didática do Ensino Superior. Professor da FAU Mackenzie, tem larga experiência na área, com ênfase em fundamentos de arquitetura e urbanismo. Para falar um pouco do seu trabalho, de sua relação com Mackenzie e a importância que a universidade representa para a cidade de São Paulo e para o Brasil, o projeto Memória Mackenzie 150 anos recebe o professor Celso Minozzi. Professor Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse como que foi esse seu início do Mackenzie, como você escolheu o Mackenzie para a sua graduação. Acho que é uma vertente de situações, né? A primeira é que a minha família é uma família de mackenzistas, né? Os meus irmãos, que são mais velhos do que eu, já tinham se formado aqui. Então eu tinha uma história, um conjunto de histórias contadas dentro de casa que provinham daqui de dentro. Ao mesmo tempo, havia um leque muito pequeno de escolas quando eu entrei na faculdade, que era no fim dos anos 70, já tem algum tempo. E, obviamente, as que mais despontavam era a Universidade de São Paulo e aqui o Mackenzie. Então, eu já tinha um histórico com o Mackenzie. Mas talvez aquilo que realmente tenha criado um balanço diferente, um peso diferente, é porque eu conhecia o campus daqui do Mackenzie. E eu sempre me encantei com o bosque em frente à arquitetura, né? Então, assim, aquilo que foi... Não tem como, né, professor? Aquilo que foi a decisão final foi realmente essa relação com o ambiente próprio do Mackenzie. Professor, e para você, o que você acha que é importante e até a contribuição da FAU Mackenzie para a arquitetura e urbanismo? A gente pode dizer que, como as escolas, a exceção no Rio de Janeiro, elas são muito novas, são principalmente do século passado. Se a gente pensar aquilo que se constrói em termos de conhecimento e produção em arquitetura e urbanismo, a gente está desde o princípio. É claro que a gente tem uma pegada técnica, produtiva, artística muito forte, e isso é amplamente e facilmente visto na forma como a gente constrói, como a gente projeta, mas também na forma como muitos de aqueles que foram ex-alunos, egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é de 1917, o curso, então tem mais de um século, também foram se desenvolvendo por outras áreas, junto à história da arquitetura, história da cidade, teoria, além, obviamente, dos diversos projetos que foram feitos. Professor, você já começou a falar sobre isso, mas eu queria que você contasse mais dessa relação da FAU Mackenzie com a cidade de São Paulo. A gente pode dizer que, São Paulo tinha cerca de 500 mil habitantes quando o curso de arquitetura foi montado. E ele foi montado pelo Cristiano Stockler das Neves em 1917, obviamente dentro da escola de engenharia, né? Uma escola onde foi aportado o curso de arquitetura. Era uma cidade ainda em construção, era uma cidade onde o sentido de metrópole estava se formando, as indústrias estavam começando a crescer, a gente pode dizer assim que uma elite paulistana estava começando a despontar. A Semana de Arte Moderna viria a acontecer um pouco depois, o que demonstra toda a vivacidade que acontecia naquele momento, mas assim, hoje nós temos cerca de 12 milhões de pessoas. Né? Então, muito mudou quanto a isso. Novas formas de construção, novas formas de projeto, novas formas de entendimento do que é a vida urbana, e o Mackenzie foi acompanhando isso sempre, né? Desde os primeiros prédios, como o Sampaio Moreira, até os últimos que são construídos na esfera da Zona Oeste, Berrini, coisa e tal. Professor, a gente falou um pouco sobre como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, né, contribuiu até para o crescimento da cidade de São Paulo. Agora, o que você acha que a própria Universidade Mackenzie contribui para a educação brasileira? Ela está ligada
inicialmente a educação em São Paulo, né? Então, os primeiros projetos educacionais estão relacionados ao Mackenzie, principalmente com a Miss Brown, Caetano de Campos, né? Então, a relação entre os dois, aquilo que veio através de um aporte da educação americana, por meio dos missionários americanos e dos missionários presbiterianos, na verdade, criou um grande incentivo para a educação aqui no estado de São Paulo e, obviamente, para o Brasil, né? Essa relação entre educação, no seu sentido mais amplo, vamos dizer assim, a educação formal no seu sentido técnico, a educação formal no seu sentido espiritual, no conjunto de valores que uma sociedade tem, eles sempre estiveram presentes aqui dentro da universidade. E, obviamente, quando ela foi formada enquanto universidade mesmo, já tinha todo um leque pronto, acabado, de valores, os quais a gente, de uma certa forma, vive até hoje. Então, um aluno formado aqui no Mackenzie tem um diferencial? Sempre tem um diferencial, né? Por mais que os cursos sejam muito diversos e, aparentemente, eles não tenham origem nos mesmos lugares e pelas mesmas pessoas, então, desde cursos de farmácia, cursos de pedagogia ou curso de arquitetura e urbanismo, que têm origens diferentes, mas eles têm sempre um mesmo destino, que é a sociedade. O ambiente técnico produzido dentro da universidade, em todas as suas unidades, se destina a um trabalho efetivo na sociedade. Isso é uma das questões mais importantes que a gente tem aqui. Professor, agora voltando a falar um pouco da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, os alunos formados em arquitetura aqui no Mackenzie, eles já conseguem sair daqui com emprego, com escritórios interessados nos alunos formados aqui no Mackenzie? As duas coisas, né? Uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás apontava que os alunos egressos do curso de arquitetura e urbanismo chegavam entre 80% e 90% de empregabilidade. A gente também tem que entender que muitos fazem os seus próprios escritórios, né? Então, porque é uma prática na arquitetura, montar o seu próprio escritório, ter uma vida profissional liberal, né? Autônoma, não vinculada a um outro escritório. E quando a gente percebe todo um conjunto de ex-alunos, mesmo, vamos dizer assim, nas pesquisas informais, todos estão, de uma certa maneira, trabalhando. E, obviamente, dentro da área. Então, esse sentido, até mesmo pelo índice do RUF, né, o ranking da Folha de São Paulo, o fator mercado, que é aquilo que reconhece que o curso ele tem essa vontade de exercício da profissão e é reconhecido como tal, ele é muito claro, ele é um dos mais bem cotados dentro de todo o ranking nacional. Professor, e o que esse aluno formado aqui no Mackenzie tem esse diferencial na arquitetura, para o mercado, até mesmo para a cidade de São Paulo, para poder contribuir de algum jeito? O curso de arquitetura tem um leque bastante amplo. Então, ele vai desde questões sobre a natureza da arte e a arquitetura enquanto arte, o que leva a questões teóricas, a questões filosóficas, mas também leva a preocupações sociais. Então, há todo um desenvolvimento dentro do curso de que a ideia da arquitetura e a produção da arquitetura não seja vista somente como uma coisa para atender clientes, mas, na verdade, para atender a sociedade. Então, obviamente, quando a gente pega os egressos da nossa faculdade, muitos trabalham para construtoras, para famílias, têm uma relação profissional-cliente tradicional dentro de um sistema tal, né? Um sistema que a gente tem, que é um sistema capitalista, o normal, mas na verdade muitos também têm uma preocupação de ordem social e vão trabalhar com a arquitetura social. Então, eu acho que essa é a principal questão, a amplitude que a ideia de sociedade tem dentro do curso de arquitetura. E é isso, de uma certa maneira, que faz o diferencial e o reconhecimento que a sociedade tem dos egressos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E, professor, como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo busca se atualizar para também os alunos poderem competir no mercado de trabalho,
aprenderem novas técnicas? Como que acontece essa atualização? Eu acho que a universidade, ela tem essa função, né? Ela não pode ser uma mera reprodutora de coisas. Ela, na verdade, tem que estar sempre buscando um passo à frente. Então, isso no curso de arquitetura é uma constante. As diferenças sobre a sociedade, as novas questões técnicas, as novas tecnologias adotadas, as novas formas de produção. Então, por exemplo, estou me lembrando de um ex-aluno nosso que o sócio dele mora em Londres, né? E eles fazem trabalho juntos, e ele mora aqui em São Paulo. Novas formas de associação que não são apenas uma questão tecnológica, né? É uma nova relação de trabalho, um novo contrato de trabalho, uma outra forma de contrato social que acontece aqui. Agora a gente também tem, vamos dizer assim, um certo truque dentro da faculdade, né? Que são os nossos professores mais jovens. Não apenas os nossos alunos que sempre trazem demanda. Eu acho que nós temos ouvidos para os nossos alunos, ouvir as demandas mais jovens, mas também os nossos professores mais jovens. Então acho que é uma das grandezas que a gente tem dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que nós temos professores mais velhos, e que obviamente são parte de toda uma história da construção da cidade de São Paulo, e eles são de extrema importância para nós, e obviamente os professores mais jovens, que trazem novas demandas, novas questões tecnológicas, novas formas de trabalho, e eles também são extremamente importantes para nós. Professor, e para finalizar, eu queria que você me falasse um pouco o que esperar da arquitetura nos próximos anos, na arquitetura aqui no Brasil nos próximos anos. Inicialmente que ela seja reconhecida. Eu acho que já tem bastante tempo de que a arquitetura não é vista como uma questão essencial dentro da nossa sociedade. Ela é vista ou como uma forma de ganhar dinheiro ou meramente como uma forma de embelezamento. Mas, na verdade, a arquitetura e o urbanismo são formas de construção civilizatória. Elas não são apenas para embelezar as ruas. Elas são para marcar, realmente dar marcos de civilização, novas formas de sociedade. E isso a gente precisa reconquistar. Esteve presente durante um tempo, até a construção de Brasília, aí depois, infelizmente, a gente foi perdendo um pouco e, vamos dizer assim, ficou nebulosa a imagem da arquitetura. Então, o que eu espero que aconteça é que ela volte à cena como não apenas uma profissão importante, mas como uma forma de construção importante do nosso meio ambiente. E que a FAO Mackenzie possa também contribuir com isso, né, professor? Assim espero. Professor, eu queria agradecer imensamente a sua presença, por vir compartilhar um pouquinho com a gente da sua trajetória e da sua experiência aqui na FAO Mackenzie, na universidade. Agradeço muito. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória Mackenzie 150 anos.